Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa apresentação da ABB dentro do KNX 10. Eu me chamo Moisés Quatrin, sou engenheiro especialista de produto dentro da ABB, responsável no Brasil pela linha de KNX e toda a parte de automação residencial e predial dentro da ABB. Como eu não estou vendo o chat, eu peço que o pessoal de apoio me sinalize caso surjam dúvidas no meio da apresentação. Fica aberto a todos a fazerem os questionamentos que desejarem, tá? Espero que tenhamos um bom proveito. Hoje eu vim apresentar para vocês as tecnologias da ABB que a gente está implementando dentro do segmento hospitalar. Acredito que a gente tem bastante coisa para agregar, uma solução muito completa, e é isso que eu pretendo passar para vocês na apresentação de hoje. A ABB enxerga esse portfólio de automação e todos os portfólios de indústria 4.0 como o futuro das instalações. E a ABB, com certeza, ela não se resume somente às tecnologias de automação predial. Nós temos também N outros produtos que podem ser instalados não só em um ambiente hospitalar, mas como em qualquer instalação. E o grande benefício disso é que a gente tem uma grande facilidade de conectar esse tipo de produto aos sistemas de automação. No nosso caso aqui, no KNX, a ABB chama esse portfólio de ABB iBus KNX, tá? E ele pode ser aplicado em qualquer tipo de empreendimento. Vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente acredita como visão dentro de um hospital. Então, em um ambiente hospitalar, a gente sempre tem duas esferas. Uma esfera humana, que você está sempre olhando para o bem-estar do paciente, você quer cuidar dessa pessoa que está lá hospedada, e também tem uma área de gestão, a área do negócio, né? O que a nossa oferta, de forma geral, quer proporcionar para os ambientes hospitalares? Tá? Primeiro, ser um agente inteligente e ativo dentro dos ambientes hospitalares para poder gerar cada vez uma experiência ao paciente melhorada, né? A gente já sabe que esse paciente está lá não por um motivo que ele gostaria de estar lá, e nada melhor do que a gente tratar esse paciente de uma forma muito diferenciada para que ele possa se recuperar plenamente, tá? Esses pacientes, claro que eles não vão para um hospital esperando uma automatização, esperando um ambiente high-tech. Essas propostas que a gente faz dentro do hospital, claro que visam sempre o bem-estar do paciente, mas também estão profundamente relacionadas com a parte do business, né? Esse hospital ele tem que ser fácil de ser gerenciado, e por isso as nossas soluções elas estão sempre olhando nas duas vias. O que a gente consegue aumentar na experiência do paciente e que também traga retornos financeiros e uma facilidade maior de administração desse hospital. E nada mais justo do que esse hospital também ser um ambiente mais seguro possível para todos os que por ele andam, né? Sejam pacientes, sejam colaboradores. Então, as soluções elas também estão sempre olhando para a segurança biológica, keypads de fácil asepsia, por exemplo, onde você consegue limitar aí a transmissão cruzada de vírus e bactérias, onde você pode fazer uma higienização fácil e prover para o paciente um nível de segurança ambiental maior. E olhando agora especificamente para a parte do business, os gestores hospitalares eles têm que ter tudo na mão, né? Eles têm que poder ter os dados de consumo, poder alterar perfis, poder analisar o perfil de consumo da sua instalação para que possam melhorar, incrementar e prover
um serviço de qualidade com a mínima utilização, mínimo gasto de energia e de recursos como um todo. E aí, quando eu falo de recursos como um todo, a gente sai um pouquinho do campo só da automação e também começa a olhar para as funções hospitalares, né? A gente tem reservatórios de gás, que a gente pode monitorar o consumo desse gás e fazer relações para você identificar uma possível um possível vazamento, por exemplo, minimizando risco, a segurança, minimizando também custos de operação. Tá? Que esse sistema tenha uma resiliência absurda. No hospital, nada pode parar de funcionar. E hoje a gente conta com um portfólio com uma alta taxa de confiabilidade, altíssima taxa de confiabilidade. Os produtos KNX da ABB, eles seguem à risca todos os padrões de qualidade que a associação exige e vão muito mais além. Nós temos casos aí, por exemplo, dos módulos a relé, que estão preparados para 300 mil manobras. Se a gente pensar em 10 manobras por dia, que é em média, né, que é um número alto, a gente teria aí perto de 30 e tantos anos desse produto funcionando como ele deveria funcionar. É claro que isso é o que a ABB está prevendo, ele vai muito além disso, tá? Ele vai entregar ao hospital essa confiabilidade que o hospital precisa. No momento de necessidade, nenhum sistema pode falhar, e a automação ela não vai ficar fora disso. Então, a resiliência das soluções, a confiabilidade dessas soluções é muito importante para a ABB, assim como é muito importante para o mercado. E toda a parte de gestão, tanto de ativos quanto de consumos, toda a parte de análise de dados, tudo isso tem que estar na mão, independente do sistema. Pode ser um sistema que esteja falando somente KNX, pode ser um sistema que esteja falando um protocolo proprietário do sistema de gestão do hospital. Toda essa informação tem que estar centralizada e na mão das pessoas que podem e devem tomar decisões, para que esse hospital ele se sustente ao longo do tempo com o menor custo possível, entregando o melhor serviço possível. Olhando para as nossas soluções dentro da ABB, o que a gente pode contribuir para esse tipo de ambiente? Então, a ABB ela tem produtos lá desde os acabamentos, interruptores e tomadas, o carregador veicular, toda a parte de distribuição de energia elétrica, proteção e condicionamento de energia. A gente tem soluções digitais integráveis no KNX dentro da média tensão e da baixa tensão. A gente tem soluções em KNX para fazer esse monitoramento e atuação também. É claro, né, pessoal, num sistema de média tensão, a gente não vai fazer a automação com um sistema de automação predial. A gente vai utilizar um sistema próprio para isso. A ABB tem dois sistemas que são específicos para isso, que tem todas as parametrizações necessárias para que nenhum problema ocorra no momento da operação lá na média tensão. Tá? Para os sistemas e soluções de baixa tensão, também são totalmente integráveis, desde a parte de medição, toda a parte de gerenciamento de status de disjuntor. Você pode seccionar uma carga, abrir um disjuntor, fechar um disjuntor, ver o status dele, ver a corrente que está passando dentro dele, ver se você está em sobrecarga. Isso tudo vai estar centralizado dentro do nosso supervisório KNX, dentro do nosso software de BMS KNX. Tá? Se você tiver mais de uma fonte de energia, você pode comutar automaticamente utilizando o sistema de automação ou simplesmente acompanhar isso dentro do KNX. A gente tem uma automação predial aí completa dentro de tudo que pode ser feito, e esses 3 próximos pontos são os pontos que eu vou mais dar ênfase nessa apresentação. Tá? Tanto o controle de persianas, iluminação, toda a parte de utilidades que a gente fala, o nível de caixa d'água, o nível de cisterna, de reservatório, e daí quando eu falo de forma genérica é porque é de forma genérica mesmo. Tendo o sensor, a gente consegue fazer todo o controle e monitoramento do ativo que for, tá? E também toda a parte de ar-condicionado central, que a gente tem dentro do KNX, todos os produtos lá para a gente conseguir monitorar e automatizar, desde o chiller,
passando aí pelas bombas primárias, secundárias, fan coil, fan collet, termostato. Tudo isso vai estar apresentado em mais detalhes nessa apresentação. A gente tem uma interface de medição inteligente que a gente aplicou em alguns projetos aqui no Brasil também, que a gente pode conectar os medidores diretamente ao bus KNX, levando essa informação até a supervisão também. Com isso, tendo todas essas informações, qual é que é o principal benefício para um hospital? O hospital ele não trabalha só apagando incêndio, muito pelo contrário. Tem uma interface de manutenção preventiva e preditiva muito boa, porque ele não pode parar. O hospital que para um raio-x, uma ressonância magnética, uma incubadora para bebês, por exemplo, ele acaba deixando de atender uma pessoa que precisa. Então, o hospital está sempre muito preocupado em prever as manutenções, em fazer manutenções antes que a quebra aconteça. Tá? E a gente trabalha com sistemas sempre padronizados, quadros padronizados, atendendo às normas técnicas mais exigentes do mercado. A gente tem também sistemas que podem ajudar o hospital a nunca ficar sem energia elétrica, como são os sistemas de UPS que a ABB tem, totalmente integráveis dentro do KNX, dentro da automação. Tá? E todo esse pacote de produtos está disponível a todos os clientes que têm essa necessidade. Dentro do pacote ABB, agora olhando mais especificamente para hospitais e olhando mais especificamente para as disciplinas que a gente consegue ter os melhores resultados com automação, eu vou começar lá de dentro da instalação, eu consigo automatizar de várias formas o quarto do paciente. Salas de procedimento, a gente consegue monitorar o isolamento dessas salas com o IT médico, isso é obrigatório por norma, eu consigo trazer toda essa informação para dentro do sistema de BMS também. A gente vai automatizar todas as áreas comuns, seja ela iluminação, seja ar-condicionado central, sejam quadros de disjuntores, de acionamento de motores, a gente vai monitorar e controlar tudo que for necessário. A gente vai ter interfaces separadas de software para interação do cliente, caso o hospital necessite ou deseje isso para uma parte ou para o hospital inteiro, um software diferente do software de gestão de BMS. São coisas totalmente separadas. Uma interface vai ser própria para o paciente, para o hóspede que está lá no hospital, utilizar com as informações que são pertinentes a ele, e a somente ele, né, como exames, informações do hospital e etc. A gente vai conseguir também medir esse desempenho, não se coloca automação em ambiente nenhum, imaginando que isso é um custo, sempre é um investimento, a gente sempre vai colocar dinheiro para tirar muito mais dinheiro do que a gente teria numa condição normal, né? Para que esse hospital ele seja muito mais fácil de gerenciar, que a gestão esteja completamente na mão dos times do hospital, que tudo possa ser feito da forma mais fácil e mais rápida possível e com a maior confiabilidade possível. Então, a gente vai pegar tudo isso e vamos medir desempenho também. Então, vamos ter lá a parte de medição inteligente totalmente integrada dentro desse sistema de BMS. E, não menos importante, por último, a gente tem toda a parte de KeyPad, sinalização, termostatos, sensores, tudo que vai fazer com que essa automação seja automação de fato e não um controle. Existe um grande conflito de ideias aí que o pessoal tende a achar que a automação é um botãozinho que faz várias funções. Na verdade, a automação é o que se faz automático. Você, claro, ganha muitos benefícios por ter automação e controles facilitados por ter automação. Mas tudo que a gente consegue tirar da mão do controle do ser humano,
vai acabar gerando, no final das contas, mais economia para a gente, porque a máquina está ali 100% do tempo olhando para aquela funcionalidade e tentando tirar o máximo daquela experiência. O ser humano, ele, por muitas vezes, desvia a atenção e perde o foco, deixa uma iluminação acesa, um lugar que não está ocupado, totalmente aceso, com a climatização totalmente funcionando, e isso são pontos que a gente olha com bastante carinho para a gente extrair o máximo de desempenho dessas instalações. Perdão pela quantidade de informações, esse aqui é o slide mais importante que eu tenho, e eu fiz questão de botar toda essa informação em um slide só, e vou explicar para vocês o motivo. A gente está falando aqui de uma rede 100% KNX. A gente está falando para vocês que desde lá dos quartos, da área comum de utilidades e do HVAC, a gente vai ter todos os produtos, todos os sistemas integrados dentro de uma mesma rede, que é a nossa rede KNX. Então, lá dentro dos quartos, eu posso gerar diversas facilidades, tanto para os hóspedes, para os pacientes, quanto para a equipe que monitora esses pacientes. Então, dentro do KNX, eu consigo controlar o quarto inteiro, né? Toda a parte de iluminação, HVAC, pulsadores, sensores. Eu tenho interfaces com controles, interfaces personalizadas, como é o caso dessa interface táctil que eu coloquei aqui. Tá? Ele é um keypad que vai na caixinha 4x2, ele é um pouquinho maior que os keypads que a gente tem, mas ele se adapta à instalação convencional brasileira. Ele tem 12 botões, só que ele é totalmente personalizável. Então, além de eu ter esses botões, esses controles facilitados, eu tenho um pictograma e um texto descrevendo a função que ele faz. E, como se não bastasse, esse keypad, ele é um keypad de vidro, de cristal, e você, com um simples pano, com um produto para asepsia, você consegue fazer a total higienização dele entre um paciente e outro, ou entre um procedimento e outro. Então, dentro de um hospital, se leva muito em consideração toda essa parte de retransmissão de vírus e bactérias. E esses keypads podem ajudar e ser um avanço enorme se comparado a outros keypads de automação e as linhas convencionais de interruptores e tomadas. Tá? Dentro do quadro, eu vou ter lá os meus controladores. Pode ficar dentro do quarto, pode ficar num quadro centralizado, não tem problema, tá? Aqui a gente colocou a infraestrutura para cada quarto separada, com uma interface IP criptografada saindo do quarto, para eliminar também esse risco de invasão, né, de pessoas mal intencionadas que você quer barrar, que não estraguem a sua rede. Tá? Poderia ficar mais centralizado e atender vários quartos com essa infraestrutura, ou pode ficar cada quarto individualizado. Tá? A gente vai ter dentro dessas instalações todos os controladores de carga, então qualquer tipo de carga que você queira acionar, controlar, a gente vai incluir dentro da automação, seja ela uma carga de iluminação, uma carga de tomadas, uma carga, um motor, enfim. Para cada aplicação, a gente tem uma solução e tem alguns módulos também que são multidisciplinares, que você pode conectar a ele várias e várias coisas diferentes, né? Você pode ter lá o controlador do fancolete, junto com a iluminação, junto com as persianas, com todas as entradas para botões convencionais também, dentro de um módulo só, uma linha que a gente chama de Room Master, tá? É o mestre do quarto, do mestre do ambiente. E se a gente olhar, a gente tem outros keypads também mais desenvolvidos, como esse keypad que é também um termostato, mas ele é uma telinha de 5 polegadas que eu consigo colocar até 40 funções dentro dele. E dentro dele, você não se resume somente a funções dentro do KNX. Eu posso ter um termostato, eu posso ter o controle de iluminação, eu posso ter o controle de persianas, mas eu também posso ter um controle de enfermagem, para ser chamado por uma tela, e não só pela cordinha. Eu posso ter informações vindas de outros sistemas sendo mostradas nele. Enfim, o KNX ele representa a conectividade. A gente está pegando todos os sistemas e centralizando
no sistema mais versátil que a gente tem, que é o KNX. Tá? E claro, a gente também tem todas as linhas convencionais. Aqui é uma proposta, tá, do que a gente acha mais aderente do que a gente tem comercializado dentro de hospitais. E às vezes você pode pensar, pô, mas que tipo de hospital que faz esse tipo de investimento? Desde hospitais pequenos até hospitais muito grandes. Cada ala do hospital, cada tipo de paciente tem um cuidado que é a gestão do hospital quer dar. E dentro do nosso portfólio, a gente tem vários níveis aí de conforto que a gente pode chegar e de custo também. Então, independente se o hospital é pequeno, privado, público, pode sim ter automação dentro desses hospitais. A gente tem hospitais de plano de saúde, a gente tem hospitais públicos, o que vai variar é o tipo de solução. Tá? E não pensem que o hospital público pega mais leve nessas soluções, não. Tá? Depende muito de case a case. E tem hospitais muito bem capitalizados, vamos dizer assim, que querem dar que é totalmente SUS, tá, gente? E querem ter esse tipo de cuidado com o paciente e enxergam isso como um investimento e não como um custo. Porque no final do dia, o que vai importar para ele é o quanto eu vou gastar para administrar esse hospital? Quanto é que eu vou reduzir da minha conta lá de energia elétrica depois que eu colocar esse tipo de sistema? Como é que eu vou organizar o meu time para dar o melhor suporte técnico para essas áreas? Quantas pessoas eu preciso para fazer isso funcionar? Então, tudo isso impacta diretamente na conta de retorno de investimento. Aqui a gente está falando, varia um pouco, tá, pessoal? Porque, assim, a parte de acabamento, ela acaba sendo a parte mais custosa do projeto de automação. A automação em si, os módulos, os controladores, eles não são tão caros, não representam tanto do volume investido. Tá? Mas quanto mais você for adicionando itens de luxo, esse preço vai aumentando e o meu retorno de investimento vai aumentando. Hoje a gente trabalha com retorno de investimento entre 3 anos e meio a 6, 7 anos. O que vai mudar não é a solução entregue ao cliente, é o nível de conforto, o tipo de keypad, telinha, essas coisas que agregam muito valor, mas não tem uma resposta direta na eficiência da instalação. A eficiência está dentro dos módulos de lógica e dos controladores do KNX, isso é fato, e a gente pode fazer essa parte de controle, de botão, de sensores, de diferentes formas para entrar no budget desses hospitais. Tá? Dentro desse quarto, a gente também prevê lá uma chamada de enfermagem, a gente pode ter a chamada de enfermagem de cordinha, aqui eu tentei trazer uma coisa diferente do convencional, tá? A gente pode ter essa sinalização na parte de fora do quarto, tá? na área comum, a gente pode ter todos esses sistemas olhando para o micro e se expandindo para o macro. Tá? Se a gente for expandindo aqui, a gente vai agora para a próxima área, que é a área que são as áreas comuns e de utilidades. Então, eu tenho a mesma interfacezinha lá, minha fonte KNX, minha interface IP criptografada lá, conversando com a KNX Net IP Security. Vou ter uma quantidade vasta de sensores dispostos por toda a área. Vou ter sensores dentro do KNX, vou ter sensores convencionais, quero saber se aquela porta está aberta ou fechada, quero saber se aquela janela está aberta ou fechada, quero saber o nível daquele reservatório, o nível daquele tanque, quero saber o status do disjuntor, quero saber a corrente que está consumindo o meu tomógrafo, a minha ressonância magnética, quero pegar essa informação completa que o tomógrafo me dá, da parte de gestão dele, que alguns tomógrafos mais atuais têm também, a gente consegue pegar essa informação, jogar dentro do BusKNX e colocar lá no supervisório. Então, eu consigo pegar toda essa informação lá, desde a minha média tensão até o interruptor e tomada, juntar tudo isso numa mesma visualização. E pegar todos esses dados que estão sendo armazenados num banco de dados e cruzar eles. Posso cruzar diferentes alas do mesmo hospital, posso cruzar diferentes hospitais, posso fazer alterações
no modus operandi desse hospital e comparar períodos diferentes, tá? Toda essa informação de tudo que está plugado na automação vai estar centralizada no nosso OBB iBus BMS, e a gente consegue gerar relatórios, vai ter uma interface lá que você vai programar para o pessoal de manutenção, vai ter uma outra interface que você vai ter para o pessoal que está olhando só para contas, né, para o pessoal que está olhando para a gestão financeira desse ativo, vai ter uma outra interface para o cara que está lá fazendo o check-in, a admissão desses pacientes, que ele já pode, por exemplo, estar interconectado com o software de gestão do hospital. Então, o cara deu check-in, a gente já sabe que ele vai para o quarto, a gente já vai botar esse quarto numa posição de conforto. Quando ele chegar lá, não vai estar aquele calorão. Num hotel, isso já faz sentido. No hospital, faz muito mais sentido, porque essa pessoa que está chegando lá, ela não está preocupada com o bem-estar dela, o conforto ali, naquele momento. Mas ela precisa disso. E a gente tem que deixar esse quarto já pronto para receber ela, né? Sem desperdiçar energia. Tá? Aqui eu também vou ter todos os meus controladores, e eu tenho controladores aí de cargas, eu tenho toda a parte de controladores I/O, sejam eles digitais, analógicos, tem entrada digital, entrada analógica, a gente tem também um PLC, que chama BAC, Build Automation Controller, é um PLC industrial mesmo, que a gente pode colocar os cartões adicionais nele, e ele é um produto KNX, ele conversa KNX, ele consegue converter protocolos também. Então, hoje o nosso bus prioritário é o KNX, a gente consegue transferir muita informação sobre ele, seja par trançado, seja por KNX NetP. A gente sabe que o volume de informações dentro do bus KNX é limitado, e por isso a gente usa muito a topologia em IP. Tá? IP para a gente, o backbone, as mainlines, backbone lines, elas vão ser sempre em IP. A gente tem os acopladores de linha convencional? Tem sim, tá? Mas na nossa forma de pensar, financeiramente é mais barato para fazer, e também é muito tecnologicamente muito mais avançado do que o nosso bus, vai comportar um volume de informação muito maior. Se você pensar em hospitais pequenos, talvez isso não faça nenhuma diferença. Mas se você for pensar em hospitais grandes e hospitais que vão se expandindo, geralmente os hospitais eles vão construindo mais e mais prédios, mais e mais alas, e você precisa ter um backbone robusto para trafegar toda essa informação. Tá? Aqui eu dei um exemplo de uma sala, de uma subestação de média tensão, aqui são painéis de baixa tensão, vocês podem ver aqui os disjuntores da ABB de caixa aberta, vários caixa moldada, aqui chaves de transferência e disjuntores de média tensão, tá? Toda a parte de cubículos, tudo isso aqui, toda essa informação vai chegar para a gente dentro do mesmo supervisório, na parte de média tensão, com um sistema de automação específico para média tensão, mas que a gente joga informação dentro do KNX também e leva para o nosso supervisório. E olhando para uma coisa que muito poucos fabricantes atendem, é a parte de ar-condicionado. Então, a ABB ela tem uma linha completa para automação do ar-condicionado central. Então, sistemas de chiller e de boiler, tá? Não só para resfriamento, mas também para aquecimento. No Brasil não é muito comum, a gente tem um clima subtropical, a gente tem muito mais calor do que frio, mas existem locais no Brasil, principalmente mais para o sul, onde também existem sistemas de calefação com boiler, ou hospitais, mesmo no Nordeste, que tem água aquecida para banho, para outras coisas assim. A gente consegue pegar todos esses sistemas de resfriamento e de aquecimento de fluidos e automatizar. Então, a gente tem um produto que chama Application Controller. Esse produto aqui, ele nada mais é do que a parte de lógica desse sistema intertravamento. A gente tem dentro dele um supervisório simples para instalações menores. Claro que em instalações maiores você não vai usar esse supervisório simples dele. E ele conecta por KNX no nosso BMS principal também sem problema nenhum, por KNX NetP. Tá? E poderia subir por BACnet também.
Dentro desse sistema de ar-condicionado, nós temos toda a parte de controle de fan coils, bomba primária, bomba secundária, com alto nível de precisão. Esse aqui é o PLC que eu falei para vocês, o BAC, o Building Automation Controller. Esse aqui é a CPU dele, e aqui são os módulos, os cartões adicionais. A gente tem uma imensidão de cartões adicionais que podem ser colocados. A gente tem um produto específico para pegar todas as informações do chiller, tá? Se chama BCI, Boiler Chiller Interface. Depois a gente tem um sistema para controlar todas as válvulas, válvula de fornecimento, de retorno, seja ela uma válvula de fluido, pode ser uma válvula também de gás, não tem problema nenhum. Então tem produto para controlar essas válvulas. E indo lá para Consumer Unit, né, lá para o quarto, para o consumo, a gente também tem os controladores de fan collet, tem 13 modelos diferentes, aí atendendo a fan collets com controle PWM, 1 a 10, on-off, podendo utilizar conectado diretamente nesses módulos termostatos analógicos, conseguimos medir a temperatura do ar insuflado, a temperatura do fluido fornecido e de retorno, e consegue fazer toda a lógica dentro dele. Qual é que é o grande benefício aqui? Eu não tenho uma controladora centralizada, que se essa controladora parar, o meu sistema para. Todos os meus produtos são controladores. Tá? Então, toda a lógica está dentro dele já. E todos eles seguem o princípio do KNX. Então, você não vai ter que fazer um diagrama lá de blocos para fazer esse controle. Todas as funções elas já estão pré-estabelecidas, né? Elas são de conhecimento comum, e é fácil você intertravar usando os endereços de grupo. Tá? E a gente também tem a opção de usar os termostatos no KNX direto, né? Não que esse analógico não esteja no KNX direto, mas ele é um termostato mais barato, analógico, conectado ao meu controlador de fan collet. E o termostato KNX ele vai estar ligado direto no bus. A informação tanto de um quanto de outro, ela pode estar disponível em toda a instalação, não tem problema nenhum. Eu posso controlar mais de um fan collet com um único termostato, não tem problema, seja ele analógico ou digital. Toda a informação que está dentro do KNX, chegando em um produto KNX, ela está disponível na linha e em todas as outras linhas, caso for necessário. E olhando agora para a parte de gestão, que conecta tudo isso, a gente tem um pacote de softwares muito, muito interessante. O principal deles é o ABB iBus BMS. Tá? O BMS KNX da ABB. Esse BMS KNX, ele é nada mais nada menos que um software supervisório que vai ser embarcado em um PC. Tá? Ele se conecta nativamente com KNX, com BACnet, com Modbus e com SNMP, todo sobre IP. Tá? E eu consigo trazer todas as informações hospitalares para dentro dele, sejam elas de automação ou de gestão. Por que eu estou falando de gestão? Vamos pensar lá na parte da gestão do hospital. Tem um software que é usado para gerir esse patrimônio. Né? Ele tem toda a parte de check-in, check-out, tem o cadastro do paciente, a conta do paciente, toda uma gama, os exames do paciente, toda uma gama de informações que podem sim ser usadas e trazidas para dentro do BMS, principalmente para cruzar dados. Vamos ver quanto é que o hospital está custando em energia elétrica por paciente por dia. Vamos ver como são as variações pelos dias da semana. Vamos ver o que a gente pode extrair de dado desse cruzamento de informações para melhorar a gestão desse hospital. E eu tenho interfaces lá para o front office, que podem estar visíveis ou invisíveis, né? Eu posso fazer uma conexão desse sistema de interface de gestão hospitalar automático com o BMS, e tendo essa conexão automática, a gente já sabe, fez check-in, já prepara o quarto onde ele está alocado. Ou o próprio front office pode pedir para o cara, daí seria uma coisa mais customizada. Que temperatura o senhor gostaria no quarto? Qual é que é a quantidade de iluminação que você gostaria lá?
tem gente que é mais fotossensível, menos fotossensível, pode chegar nesse nível, tá? Pode chegar nesse nível de especificidade. O pessoal de enfermagem pode ter a sua parte de gestão, você pode controlar andares inteiros, pode controlar um quarto, pode verificar se tem algum chamado de enfermagem ativo, pode dar o conhecimento nele, e essa informação pode vir do nosso sistema e ser jogada lá no sistema de gestão hospitalar também. Né? E a gente consegue medir a eficiência do time de enfermagem, por exemplo. Quanto tempo esse time de enfermagem demora para responder a um chamado por hora do dia? Então, esses dados também são importantes para a gestão do hospital, para eles saberem quantas pessoas eles têm que ter lá, para eles saberem em que horários eles têm pico, para saber o comportamento, né, dessa instalação. E também a interface talvez mais importante, a interface com engenharia, com manutenção, onde o pessoal vai ter acesso completo para identificar algum problema de funcionamento em algum produto, em algum ativo, no ar-condicionado, iluminação, etc. Conseguir gerar todo aquele acompanhamento que vai nos gerar a manutenção preditiva. Tá? E tem muitos produtos que avisam quando estão chegando perto do final da vida útil de algum componente. Tá? Principalmente produtos eletromédicos, a parte de iluminação, eles podem sim avisar ao gestor da instalação que está chegando no final da vida útil. E esse conserto, essa manutenção, ela pode acontecer de forma antecipada, antes que isso gere um problema. Tá? Mas tem lá no tomógrafo, na ressonância magnética, já tem isso indicando. Perfeito, já tem isso indicando, mas o pessoal da engenharia não está lá no tomógrafo, vai ter que ir lá no tomógrafo para olhar. Se eu trouxer a informação aqui, ele tem isso de forma automatizada, ele pode, inclusive, gerar uma ordem de serviço de forma automática no sistema de gestão que ele utiliza para que isso aconteça sem a intervenção humana. Tá? Então, eu posso ter um aplicativo no celular para o paciente, totalmente separado desse BMS. Esse BMS ele pode estar local ou na nuvem, ou os dois. Posso ter redundância em hot standby, posso ter uma visualização web, principalmente para a parte do pessoal de gestão. A parte gráfica é muito importante, eles vão ter disponível isso no tablet, no celular, no computador, onde quer que eles estejam. A gente está sempre falando protocolos criptografados aqui para eliminar qualquer chance de... Eliminar, não vou dizer, né, porque é impossível eliminar, mas para dificultar ao máximo qualquer possibilidade de invasão. E o controle de acesso, que a gente tem produto KNX para fazer isso também, tá? Então, a gente tem um software lá de controle de acesso que se conecta ao nosso BMS, também trazendo toda a informação. Eu posso ter, o nosso controle de acesso é por RFID, então são cartões ou tags RFID, posso ter dentro nos quartos dos pacientes, posso ter para as alas, a gente sabe que dentro do hospital tem alas que são restritas e alas que não são restritas, a gente pode utilizar isso também dentro do protocolo KNX, tá? Fala KNX mesmo, a gente tem diversos tipos de acabamento e um deles é essa linha táctil. Aqui é uma sugestão de como ficaria um quarto, só para ficar mais visual, né? Cada quarto tem lá, pode ter um paciente ou vários pacientes, pode utilizar esse tipo de acabamento, pode utilizar acabamentos mais simples, pode ter a interface lá numa televisão, ou mobile mesmo, no celular, no tablet, para você ter essa interação. O controle de acesso pode ficar lá do lado de fora do quarto, com o número do quarto, com uma sinalização de chamada de enfermagem. Tá? Esses keypads são todos customizáveis, todos os textos, todos os keypads, a gente pode fazer isso. Dentro dessa mesma linha que chama táctil, a gente tem termostato, que pode também ficar controlando a temperatura, assim como as Room Touches, que também tem sensor de temperatura dentro delas e podem fazer a mesma função. Aqui eu dei algumas opções, tem coisas que são concorrentes aqui, não quer dizer que você vai ter tudo isso dentro do quarto, você pode escolher algumas dessas soluções, misturar coisas mais complexas e de maior luxo com coisas de menor luxo, tá? Ou coisas mais fáceis de fazer asepsia, coisas menos fáceis de se fazer asepsia, daí a questão mesmo da necessidade do nosso parceiro. Tá?
Aqui é um exemplo de uma interface, tá? Que essa aqui ela está em TV, onde a gente está integrando todos os serviços hospitalares, desde a cafeteria, exames, etc., todos os dados do paciente, integrando aos dispositivos próprios, né? O Bring Your Own Device, o celular, o tablet, o smartphone do cliente, do paciente, tá? Quanto dados financeiros, a automação do quarto, TV on demand, então tá tudo o que é pertinente ao paciente concentrado nessa interface. Olhando para a experiência da gestão em engenharia e não mais para a experiência do paciente, e são softwares separados, gente. Um software, ele conversa assim com o outro, mas a gente entende que o software de gestão ele não pode ser o ponto de partida para o software que vai estar interagindo com os clientes. E você pode escolher ter um, ter outro, ter os dois. Né? Então são coisas separadas, e aqui dentro do nosso software, na verdade, ele é uma tela em branco, né? Você produz ele da forma que você quiser. Aqui, inclusive, é um exemplo de um hotel e não de um hospital, tá? Mas eu posso colocar todas as informações, posso colocar da forma que o hospital quer gerir, posso ter toda a parte de gráficos com as informações que o hospital quer monitorar naquele momento. Tá? Então, toda a parte de automação interna, automação de utilidades, informação de equipamentos eletromédicos, geladeiras hospitalares, integração do software hospitalar, sistema de proteção contra incêndio, medição, acesso, CFTV, todos os sistemas eles podem estar concentrados e eles devem estar concentrados dentro de um software robusto como esse. Tá? O que vai gerar de benefício para a gente? Aqui eu vou ter toda a minha informação de forma centralizada, vou ter o domínio total da informação. E com o domínio total da informação, a gente consegue ter uma gestão muito mais afinada, muito mais precisa. Tá? O armazenamento é feito em banco de dados, MySQL, MariaDB. Tá? Então, eu utilizo plataformas largamente conhecidas e utilizadas no mercado, comuns desse mercado. E todos esses dados armazenados, eles vão estar disponíveis dentro dessa plataforma para serem manipulados, para a gente cruzar um dado com outro, um setor com outro, de forma que o próprio cliente, a própria engenharia TI consegue gerar isso. A gente pode deixar data logs para eles prontos? Pode, mas eles também podem pegar essas informações e cruzar essas informações para obter outros resultados que eles achem que faça sentido naquele momento. Tá? E, claro, tem toda a parte convencional do BMS. Aqui a gente pode fazer rateio de energia, pode controlar todas as cargas, pode ver status de tudo, a gente pode ter a parte de agenda, funcionamento horário, pode desabilitar um andar, desabilitar um quarto. Então, tudo aqui é possível. Tá? Na verdade, a gente tem uma plataforma super completa para atender a necessidade do cliente. Não quer dizer que a gente vai utilizar em todos os casos, todas as funcionalidades. Pessoal, essa foi a minha apresentação. Acho que eu fiquei bem no tempo. Tá? Quero dar um muito obrigado a todos. E antes de me despedir de vocês, a gente tem um tempinho aí para que vocês façam perguntas e questionamentos. E eu estou aberto a responder todos os seus questionamentos. Só vou sair do modo de apresentação para que eu possa enxergar o pessoal. Eu não sei se tem câmera disponível. Legal, Moisés, muito interessante a sua apresentação. Acredito que a gente sim tem algumas perguntas. Não sei se você quer fazer aí, responder diretamente, você quer que eu faça aí a leitura? Posso respondê-las diretamente, tá. perdão. Então, tá? novamente, então você pode terminar aqui, clausurar a sua palestra depois das perguntas. Novamente, a todos aí, em 15 minutos, a próxima apresentação vai ser optimização, optimizando a operação de UTIs. Então, vamos a passar de hospitais ao cliente final de UTIs. Então, em 15 Perfeito. minutos, deixo para Moisés aí responder as perguntas. Novamente, Moisés, muito obrigado. Eu que agradeço a participação de todos. Pessoal, vou responder todas as perguntas aqui que vocês fizeram. A primeira que eu enxergo no site, no chat, é do Felipe Araújo, que está perguntando se a gente tem alguma parte de automação para áudio e vídeo. A gente tem um produto que chama
Control Touch, tá? Ele é um supervisório em nível mais residencial, tá? A gente não utiliza ele em hospitais, mas ele pode sim comandar coisas por IP, tá? Então a gente geralmente usa a parte de infravermelho por IP e a parte de controle direto de televisores, de receivers por IP. Mas sim, é possível fazer com os produtos ABB dentro de aplicações residenciais. Numa aplicação hospitalar, a gente também tem, na verdade, não é um software ABB, tá? É um parceiro ABB global, que a gente integra aí, como eu mostrei para vocês na apresentação, toda a parte de áudio e vídeo on demand e outros dados, tá? Aquela interface ali, ela pode ser customizada, ela pode ser utilizada em uma residência, não tem problema também, mas ela pode ser utilizada em qualquer outro tipo de instalação. Passando para a próxima pergunta. Felipe, novamente, se a solução para hospitais da ABB se aplica somente para novas instalações ou se aplica para retrofit? Dentro da ABB, a gente tem no portfólio KNX um produto que chama Room Controller. Tá? Eu posso aplicar, respondendo diretamente, sim, se aplica tanto a retrofit quanto a novos hospitais. Nós temos muitos retrofits, mais retrofits do que hospitais novos, tá? No momento. A gente tem uma linha de produtos dentro do KNX que chama Room Controller. Tá? Esses Room Controllers são bases que você conecta produtos KNX dentro dele para instalação em forro, que ele ajuda você quando você está fazendo um retrofit para não ter que quebrar tudo e fazer um quadro de automação só para o KNX. Você consegue, durante a operação, o funcionamento do hospital, e pegando ambientes menores e colocando nessa plataforma que chama Room Controller, e pegando todas as cargas, tudo o que você precisa automatizar dentro de cada ambiente e fazer. Tá? Para a parte de utilidades e HVAC, é mais simples, né, pessoal? Isso já está meio previsto e você não precisa fazer muita quebradeira. Então, a gente vai com a solução convencional ali que eu mostrei para vocês, que chama Clima Eco, da parte de HVAC da ABB. O Luiz Mendonça... No dia 10/2 de 2022, as NRs entraram definitivamente em vigor. Acabou os adiamentos. Luiz, você poderia escrever essa pergunta de novo? E quais as normas que você está pedindo para que a gente atenda? Aí eu respondo você, pode ser? Edson, claro, com certeza podemos ter acesso à apresentação. Eu vou compartilhar ela aqui nos arquivos agora. Fábio ou Max, para o compartilhamento de arquivos aqui, como é que eu jogo os meus arquivos para dentro? Só colocar aqui? Só puxar ele? Ok, clique no... Enviar aí arquivos. Ah, perfeito. And click on the paper plane icon to upload the file. Perfeito, pessoal. Tá compartilhada aí com vocês a apresentação que eu acabei de fazer, tá? Vamos voltar aqui. Acesso, documentação, apresentação. Aí, sim, tá. com certeza. Pessoal, e também é muito importante falar que a gente tem um hot site para o KNX, onde tem toda a informação do KNX da ABB, tá? abb.com/KNX, você consegue ter toda a informação, desde dos KNX Prod, informação em BIM, informação em DWG, informações específicas de produto, treinamento para os produtos, catálogos gerais de todas as soluções da KNX da ABB, tá? E eu vou deixar o meu contato também, que está aqui, quem quiser anotar, tá? Tem meu telefone e meu e-mail, vocês podem me contatar tanto por WhatsApp ou por ligação, quanto por e-mail. Eu consigo compartilhar todas essas informações com vocês e consigo
fazer apresentações, caso vocês precisem, tá? Eu ou alguém do nosso time de engenharia de aplicação pode fazer essa interface com vocês. A apresentação está sendo gravada, então vocês podem reassistir ela. O pessoal da organização provavelmente vai enviar para vocês um link, tá? Verônica, muito obrigado pelos parabéns. A parte de vendas não é comigo, tá? Eu sou um engenheiro de produto, mas a ABB faz vendas sim. Aí eu aconselho que você entre em contato comigo para que eu possa indicar o melhor vendedor, o nosso melhor gestor de vendas para trabalhar a sua região, porque a gente trabalha regionalizado, tá, pessoal? Para mim ficam aqui na direita, em arquivos. Eu não sei se para vocês tá também. Pessoal, eu só peço que aguardem um pouquinho. Não sei se já subiu. Já subiu completamente. Eu acho que vocês conseguem baixar essa apresentação, sim. Tá? Eu não sei se alguém Fábio, Max, consegue orientar o pessoal em como baixar esse arquivo que eu compartilhei? Ou se eu preciso fazer mais alguma coisa para ele ficar completamente compartilhado? Porque no meu aqui aparece o download file. Quando eu clico aqui nos arquivos, eu não sei se aparece para eles também, que a minha interface pode ser um pouco diferente. Estou vendo, imagino que sim, Moisés, mas vamos a confirmar agora mesmo. Pessoal, todos conseguiram baixar? Eduardo? Sí, hacen clic en el icono abajo del chat de archivos y ahí está, lo puede bajar. Aqui, sim. Aqui? E aqui tem um ícone de download, pessoal. Pessoal, gostaria muito de entender um pouquinho melhor. Eu não sei se o Luiz está ainda na apresentação. Se ele está ainda na apresentação, mas se ele estiver e puder me fazer essa pergunta novamente aqui, tá? Mas a ABB ela trabalha com todas as certificações em nível IEC, e se a gente precisar certificar também nas normas brasileiras, a gente vai fazer. Se for uma NBR, não tem problema nenhum, a gente vai fazer também, tá, pessoal? Se não temos mais nenhuma pergunta, eu vou agradecer a presença de todos, vou deixar aqui os meus contatos, então, para quem quiser entrar em contato comigo, estou à disposição. Então, eu tenho essa função dentro da ABB de desenvolvimento do portfólio e do protocolo KNX, tá? A gente trabalha muito forte em todos os mercados, a gente tem, eu fico localizado em São Paulo, mas fico viajando o Brasil inteiro também, e a gente tem engenheiros de aplicação em cada uma das regiões. Tá? Se vocês quiserem saber mais sobre os nossos cases, se quiserem trazer uma proposta para a gente de automação, quiserem que a gente ajude na parte de consultoria, a gente faz todo esse tipo de trabalho e a gente está à disposição para atender vocês da melhor maneira possível, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Tenham um bom dia e um bom final de semana aí a todos.